Fala pessoal, meu nome é Guilherme. Hoje mais um vídeo aqui para o Delongas e mais um vídeo da série sobre criminologia. E esse que é o último vídeo da série sobre criminologia, o 10º e o último vídeo. Durante todo esse percurso, nós abordamos diferentes escolas do pensamento criminológico, abordamos diferentes teorias, né? Desde as teorias sociológicas, as teorias clássicas, psicanalíticas, e hoje nós vamos falar do estado da arte da criminologia atualmente, digamos assim, o que vem sendo praticado de mais recente sob o ponto de vista da criminologia, certo? Então, sem mais delongas, vamos lá para a criminologia cultural. E aí vejam, gente, uma coisa que eu quero provocá-los aqui, né? Crime é cultura? Pois bem, olha, a gente, quando eu falo a gente, eu falo que a família brasileira só fala de crime. Só fala de crime. Talvez depois do futebol seja o assunto mais comentado numa mesa de domingo com uma macarronada da família brasileira. Fala-se de crime, não só se fala, nós consumimos produtos culturais relacionados à criminalidade, a uma estética do crime, seja no âmbito da literatura, do cinema, dos seriados que a gente assiste no Netflix, seja quando a gente liga a televisão e tá lá o Datena falando dos inúmeros crimes que ocorreram ou que ainda vão ocorrer, certo? Então, assim, o crime é um fenômeno que está presente no nosso dia a dia, certo? É um assunto que a gente comenta, é um assunto que desperta um interesse quase obsessivo assim nos nossos tempos, né? Quanto a gente quer falar sobre crime, o quanto o crime ele define os rumos da política nacional, né? Sobretudo quando está em época de eleição, que se fala em endurecer as penas, endurecer as políticas criminais, coisas do gênero. Então, assim, o crime, ele é um fenômeno, sim, ele é um fenômeno cultural. E olha, não me venham dizer que ele é um fenômeno subcultural. Não, não se trata aqui de uma subcultura, se trata realmente de uma cultura com C de culhão. Uma cultura mesmo que está instaurada na sociedade, né? Seja, como eu disse, nos meios de comunicação, na nossa literatura, todo fenômeno criminal, tudo que envolve o crime, o direito penal, o sistema de encarceramento, o sistema de justiça, de investigação do crime, tudo isso que faz parte, né, do fenômeno do crime, é, é uma grande cultura da qual nós compartilhamos e que cabe, portanto, a criminologia, como a área do saber que estuda o crime, estudar também o crime como um fenômeno cultural. Por que não? Seria até, eu diria, uma irresponsabilidade dos criminólogos não considerar todos esses fenômenos estético-culturais, as subjetividades que derivam a partir disso, seria uma irresponsabilidade não considerar isso no estudo do crime, porque isso é algo que está presente, né? Que faz parte desse mundo. Então, quando nós falamos aqui em criminologia cultural, é um ramo da criminologia que considera finalmente todos esses fenômenos. Ela não vai considerar um fenômeno isolado do crime, como só a questão do encarceramento ou só a questão das gangues de rua. Não, vai considerar também, mas vai considerar toda essa gama de fatores que faz com que a sociedade esteja sempre atenta ao fenômeno do crime. Então, vejam, eu trouxe aqui uma definição de um criminólogo
que estuda muito a questão da criminologia cultural aqui no Brasil, que é o Saulo de Carvalho, na Revista Brasileira de Ciências Criminais, em que ele vai dizer o seguinte: eu considero que é uma boa definição disso que se pode chamar de criminologia cultural. Ele diz: a criminologia cultural configura-se como criminologia estética de análise de ícones e símbolos culturais mercantilizados pelos meios formais e informais de comunicação. Os meios formais, a televisão, né, o cinema, a literatura, mas mesmo aqueles meios informais, o que rola no YouTube, no WhatsApp, eles estão circulando conteúdos a respeito do fenômeno criminal. Por este motivo, representações televisivas, cinematográficas, artes plásticas, teatro, expressões e estilos musicais, campanhas publicitárias, websites, videogames, moda urbana e práticas desportivas de entretenimento, sejam transgressivas ou conformistas, apresentam-se potenciais objetos de análise que falam sobre o sujeito contemporâneo. Agrega-se, logicamente, ao universo investigativo os desvios tradicionais próprios do estudo do cotidiano das cidades, como as distintas tribos urbanas, o estilo de vida boêmio underground, os moradores e os artistas de rua, os agenciadores dos comércios, né, drogas, mercadorias contrabandeadas e dos entretenimentos, de jogo, de prostituição ilícitos, entre outras dinâmicas próprias da urbe, né, das metrópoles, da urbanização. Então vejam, o tamanho, né, desse leque de possibilidades com o qual a criminologia cultural pode trabalhar aqui, né, para a compreensão do fenômeno. Muita coisa mesmo. Eu diria aqui que a criminologia cultural ela vai se estabelecer, os seus objetos de estudo, eles vão ser estabelecidos dentro de uma lógica caledoscópica, porque vejam aqui, há muitos elementos aqui a serem investigados, né? A criminologia ela deixa de querer se atentar, como eu disse, a um ou outro fator do comportamento criminoso, deixa de querer também se ater somente à figura do homo criminalis, né? Daquele sujeito que comete o crime isoladamente e passa a contemplar dentro do seu espectro de investigação uma série de fenômenos como expressões artísticas, questões de subjetividades que são incorporadas muitas vezes pelas pessoas que praticam delitos, né? Subjetividades relacionadas às gangues de ruas, a grupos específicos, comportamentos específicos desses grupos, uma estética do crime. Estética muito importante. A gente fala, estética não tem nada a ver, por que que a gente vai estudar? Sim, porque até quando a gente viu lá o vídeo das subculturas criminais, nós vimos que muitos grupos de jovens que cometem delitos, eles, ao entrarem nesse grupo, um dos principais elementos que fazem com que esses jovens se sintam pertencidos, acolhidos ali dentro daquele grupo, até necessário para que eles sintam, é estar dentro de um fenômeno estético, um modo de vestimenta, um modo de comportamento, né? Uma postura específica, um modo de falar específico, né? Então existe uma estética própria que também está no âmbito de investigação da criminologia cultural. E aí vocês podem me perguntar, né? Tudo isso, né? Esse caleidoscópio investigativo é tanta coisa que a gente pode pensar, poxa, mas isso pode fazer com que o estudo da criminologia cultural ele vai se defrontar com uma quantidade tão grande de objetos de análise que vai ficar meio perdido, vai ficar meio disperso no tempo, no espaço, e a pesquisa pode se ficar um pouco atrapalhada, né, com tantas coisas.
Mas a questão é a seguinte: nós vivemos num mundo disperso, nós vivemos num mundo fragmentado, né? Nós vivemos num mundo que já está, eu ia falar semi-digital, mas a gente vive, na verdade, num espaço digital mais do que no espaço físico, né? Tamanha a quantidade de horas que a gente passa vendo celular, vendo computador. Então, assim, toda essa gama de investigações, ela faz sentido dentro da nossa própria sociedade, né? Então, se nós vivemos em um estado de coisas em que os símbolos, as formas de arte, de entretenimento, as informações, elas são jogadas para nós a todo momento, e nós devemos processar essas informações, a criminologia que vai lidar com esse tipo de sociedade também deve encarar esse desafio, né? Então, é por isso que também o Salo de Carvalho ele vai dizer o seguinte, né? A análise sobre a proliferação das imagens da violência e a exposição das pessoas à cultura do crime na sociedade contemporânea tornam-se objeto de exploração que permite à criminologia romper com as barreiras entre o espaço real e o espaço virtual, e a gente vai ver como é importante isso, né, do espaço virtual, né, e ingressar nesta confusa realidade dotada de alto poder de produção de subjetividades, né? Ademais, a capturação do crime, do desvio pelo mercado e a sua transformação em produto consumível geram fenômenos de estetização, estilização, glamourização e fetichização, potencializando as representações e densificando na cultura simbologias normalmente moralizadoras sobre a questão criminal. E de fato, nós, como eu disse, estamos já entorpecidos de conteúdos que falam sobre a criminalidade, jogos de videogame, literatura, filmes, séries, e são produções artísticas, simbólicas, que ajudam a formar a nossa subjetividade, né, de ser contemporâneo. E a forma como nós interagimos com essas criações, né, a forma como nós nos identificamos ou não com esses fenômenos do entretenimento, da arte, elas são importantes, né, como objeto de estudo da criminologia. E aí vejam, é evidente que a criminologia cultural, essa criminologia contemporânea, ela não nasceu do nada e ela teve ali fontes, algumas principais fontes, eu diria, teóricas dentro do próprio âmbito da criminologia que foram importantes para que esses estudos se formulassem, né? E quais são essas principais fontes? Bom, nós temos a primeira delas, a teoria das subculturas delinquentes, né? Teoria no âmbito da sociologia estadunidense. Fiz um vídeo já sobre essas teorias, né? As teorias das subculturas delinquentes. Vou deixar aqui em cima, no qual se analisa ali, né, década de 60, começa a analisar aquelas gangues juvenis nos Estados Unidos, sobretudo nas cidades norte-americanas, e como essas gangues produziam uma estética própria, como para interagir e para galgar posições naquela gangue, né, era necessário seguir alguns protocolos próprios, algumas regras de condutas próprias, né, de modo que se formava então ali uma subcultura. No entanto, essa ideia de subcultura dentro da criminologia cultural, ela vai ser recolocada, reposicionada para não mais se falar em uma subcultura, ou seja, algo que esteja hierarquicamente inferior, mas de uma cultura realmente, uma cultura das ruas, das gangues, uma cultura do crime. Porque, como eu disse, o crime, as estéticas do crime, elas fazem
se fazem presentes na nossa vida de maneira tão abrangente que não há que se falar aqui em uma subcultura. De fato, faz parte da nossa cultura, né? Tem como a gente olhar, por exemplo, para os grafites de rua, as pichações que estão e falar isso é uma subcultura. Não, isso já faz parte da metrópole. É uma cultura própria da metrópole, né? Então a gente não fala mais no âmbito da criminologia cultural em subcultura, mas essa ideia da subcultura que nasceu lá na década de 60 é uma fonte inspiradora para os estudos atuais. Assim como a teoria do etiquetamento ou labeling approach, aquela teoria que já começou ali na década de 60, final da década de 60, 70, começar a entender também o crime, não pelo que nele há de natural ou estático, mas entender o crime como um fenômeno que se estabelece na relação entre as pessoas. Ou seja, você, dentro de uma determinada sociedade, há algumas condutas, e essas condutas, elas, dentro da sociedade, elas são consideradas desviantes ou criminosas, e esses rótulos, né, essas etiquetas, daí teoria do etiquetamento, elas são acionadas para se dirigir às pessoas que praticam esses atos considerados desviantes. E as pessoas que os praticam começam a interagir com essas etiquetas, né? Começa a rolar um tipo de socialização próprio de quem está sendo rotulado. Afinal de contas, se você já está ali sendo rotulado como um maconheiro, um trombadinha, um gangster, ou seja lá o que for, você começa a interagir com esse rótulo, tudo dentro de uma produção social, né? Então, essas duas teorias ali das décadas de 60 e 70, elas são fontes importantes para os estudos que virão a respeito da criminologia cultural. E quais são então as referências que nós temos próprias da criminologia cultural? Quais são os e as criminólogas? Eu diria que quando a gente fala em fontes da criminologia cultural, como os objetos são muito variados, é uma criminologia muito interdisciplinar. Então, assim, é uma criminologia que ela vai fugir ao escopo do que é produzido academicamente no campo somente da criminologia e começa a tomar como fontes estudo de teóricas feministas, teóricas que falam sobre a questão do gênero, certo? Filósofos, sociólogos. Então, assim, as fontes dos criminólogos críticos, a gente pode falar de diversas fontes, né? Desde, como eu disse, né, filósofos como Michel Foucault, teóricos do gênero, teóricas do gênero como a Judith Butler, teóricas feministas. Então, tudo isso vai ser incorporado ali para se tentar entender o fenômeno da criminologia do crime na contemporaneidade, né? Mas já existem também teóricos que a gente pode falar que são as fontes da própria criminologia cultural, né? E eu vou colocar aqui duas para vocês que são bem interessantes. A começar pelo grande referencial, digamos assim, se vocês quiserem, olha, a data de nascimento da criminologia cultural. É a década de 90 ali, entre 95 e 96, sobretudo com o Jeff Farrell, esse criminólogo norte-americano, que vai primeiramente escrever um livro chamado Crimes of Style, justamente no qual ele vai analisar o fenômeno do grafite em cidades norte-americanas, né? Ele que vai, inclusive, falar, negar a ideia de subcultura e falar isso aqui não é uma subcultura, é realmente uma cultura da metrópole, né? Depois ele escreve também um livro chamado Cultural Criminology, que ele vai então basear, expor ali toda essa constelação de objetos próprios da criminologia cultural.
E se vocês quiserem também, aqui no Brasil, nós temos o Salo de Carvalho, que eu já citei. Ele tem artigos produzidos sobre a questão da criminologia cultural e ele também tem um manual de criminologia, que na verdade se chama Antimanual de Criminologia, né? Vejam que interessante, em que ele vai abordar esse tema. Então, aí são referências legais, caso vocês queiram conhecer as possibilidades de análise da criminologia cultural, né? Dentro dessas possibilidades, eu trouxe aqui só um exemplo, né, de como, um exemplo bem atual, inclusive, de como o crime ele tem o seu aspecto prático ali da conduta criminosa, mas como essa conduta, ela, dentro da sociedade, ela passa a ser vista espetacularizada pelos meios de comunicação, a ponto de se formar ali um caldo de cultura em que já se escapa aquela própria narrativa do crime, né? Aquela própria narrativa da conduta criminal, começa a virar outras coisas, começam a virar outras histórias, e isso gera um fenômeno social muito interessante de ser analisado, né, no âmbito da criminologia cultural. Vejam vocês o caso do Lázaro Barbosa, né? Esse é, é, suspeito de cometer uma chacina ali em Goiás e que agora vem sendo perseguido, e todos os passos da perseguição ao Lázaro Barbosa ele vem sendo acompanhado pela mídia. Todos os passos mesmo dessa investigação, dessa busca, inclusive já estão se gerando assim anedotas próprias dessa busca, assim, está gerando uma narrativa social impressionante. Eu trouxe aqui para vocês apenas algumas manchetes da página do G1, só para vocês verem como esse caso já está se tornando um caso de uma cultura de discussão nacional, né? Então, temos aqui, ó, vídeo. Cachorro que ajudava nas buscas por Lázaro Barbosa é carregado nas costas por PM após se ferir em Rio. Então vejam, já começa até a se estabelecer aqui a própria questão dos cachorros que estão ajudando nas buscas, já começam a virar objeto de manchete. Caso Lázaro, deputada publica vídeo com fuzil em helicóptero, governo diz que post é desrespeitoso. Então vejam aqui já um interesse político, né, de se tentar ali galgar alguma vantagem política, talvez eleitoral, em cima de um fenômeno criminal. Como eu disse, né, o crime ele tem repercussões eleitorais, né? Mais uma aqui, ó. Polícia Civil investiga perfis criados nas redes sociais para fazer apologia a crimes cometidos por Lázaro Barbosa. Lembra-se aquilo que o Salo de Carvalho disse, que as fronteiras entre o real e o virtual estão se dissipando? Pois bem, gente, há perfis sendo investigados de pessoas fazendo apologia dos crimes que teriam sido cometidos por ele. Então vejam, a apologia. Então é isso, as redes sociais elas são motores para que se dissemine toda sorte de narrativas, né? Inclusive narrativas a respeito de fenômenos criminais, para o bem ou para o mal. Mais uma. Policial tira selfie com reféns de Lázaro e especialista avalia. Profissional de elite não se preocupa em aparecer. Ou seja, o crime já ganhou uma dimensão de espetáculo tão grande que os policiais já estão tirando selfie ali com os reféns, já se tornaram espécies de... todo mundo que participa disso já está virando espécie de celebridade, né? Até os cachorros. E mais um aqui, né, que traz um pouco a questão da religião, né? Grupo faz oração em passarela para pedir prisão de Lázaro Barbosa e proteção dos policiais e moradores, né? Então os grupos ali se organizando para fazer rodas de oração
para que se chegue para que este caso tenha um fim. Então vejam o caldo de cultura gerado a partir desse fenômeno criminal e de como, então, para quem quer analisar o crime, não basta simplesmente se atentar à conduta ou àquele sujeito criminoso, mas a toda essa série de fenômenos que se passam tanto no espaço físico quanto no espaço virtual, para que se tenha uma compreensão maior do fenômeno, né? Então é isso, gente. Eu trouxe até aqui, ó, para vocês para encerrar, né, esse nosso curso, né, que acabou de uma forma despretensiosa, acabou virando um curso mesmo de criminologia, só para encerrar um poema do Baudelaire, né? O Baudelaire ele não era um criminólogo, mas ele era um sujeito que ele gostava de flanar. Ele andava lá pelas ruas de Paris observando tudo que se passava ali, né? Os transeuntes, e ele escrevia poemas, então, sobre esse ato dele de andar ali pelas ruas e suas observações. E ele diz o seguinte nesse pequeno poema que eu vou ler para vocês, olha. No enrugado perfil das velhas capitais, onde até o horror se enfeita de esplendores, eu espreito, obediente a meus fluidos fatais, seres decrépitos, sutis e encantadores. É isso aí, pessoal. É assim que eu encerro, então. Espero que vocês tenham gostado. Se puder dar um joinha, compartilhar todo o curso. Criminologia é um assunto bem legal. Espero continuar falando mais desse assunto, não nessa série, né? Essa série está encerrada, mas é um assunto que eu espero ainda continuar comentando com vocês aqui no canal. Agradeço e nos vemos no próximo vídeo aqui no Delongas. Valeu!